E aí, minha gente? O que podemos dizer deste episódio? Ele tem os momentos bacanas, assim, tipo, dá aquela emoção, aquele drama, mas se tu passar o pente fino, tu vê que foi, tipo, forçado, sabe? Por exemplo, o Lord Lionel deveria ter vários cavaleiros na casa dele, que só na casa dele deve ter mais de 7 cavaleiros que já poderiam, sabe? Tipo, então ele já não ficaria faltando um ou dois, né? Ou o cara igual teria amigos, e mesmo que não tivesse, ele, Lord Lion agora deveria ter, né? Lords de outros lugares ali, outras casas, cavaleiros, né? Não ficaria faltando, entendeu? Fora, tipo, o Baelor, né? Aparecer só no final, assim, depois que por que o cara não apareceu, já não tava ali de uma vez, né? Pra lutar. Talvez vamos explicar, talvez expliquem no próximo episódio. Por que o cara já não tava ali pra aparecer? Porque só depois que o cara deu todo aquele, ó, tu não conseguir alguém, vai ser desqualificado, tu nem pode lutar, né, de 6 contra 7, não, nem, já seria uma desvantagem, não, nem tem como, tu já é condenado agora. Eles, tá, eu preciso de um, sabe, porque o cara podia nem dar um momento pra ele, né? Podia já, não tem, tchau, sabe. Daí ele faz todo aquele discurso, né, dramático, sobre honra, sobre não sei o que, justiça, o que é um ser cavaleiro, e os ideais e tudo mais. Daí é zombado por um cara aí, né, como é que é, o Bruto de Merck, não sei o que, né, um grandalhão, né. O cara só dá um, né, tipo, dane-se, né. E daí o Bela, por que o cara já não tava ali, né? O cara decidiu na hora, assim, 5 minutos pra parar, porque vou lutar pro cara, me bota a armadura aqui rápido, né? Ligeirão e eu acho que não, né, cara? Já não teria até ter avisado, né, todo mundo que eu vou lutar. Então ficou tipo, efeito dramático criado só pra, né? Tem mais, mas vamos por parte aqui, que eu já coisa mais no fio. É só pra adiantar, assim, que eu digo, até o Ferreiro, eu achei que quando o Ferreiro se emocionou todo ali, tudo mais, que o cara deve defender, eu achei que o cara pagou não por uma armadura nova das boas, ele pagou pro cara só fazer a armadura velha né, do Sir Arlan caber nele. Seria legal, já que o cara cobrou ali, né, uma coisinha pelo escudo, um cobre pelo escudo, que vai fazer o escudo, bem dizer, todo novo, reformar o escudo, bonito, poderia custar um monte, entendeu? Se o cara também conseguisse, botasse pro cara assim a melhor armadura que ele conseguisse, entendeu? Eu teria feito. Ah, mas não tá no livro. Pô, cara, mas vai dizer que não seria mais coerente, né? Do que deixar o cara igual só com a armadura vagabunda lá, né? Velha. Bom, começa. Né, tá o Duncan preso, daí vem o. Eu achei que, cara, o Duncan, vamos dizer, foi muito, vamos dizer assim, cara, não digo que não tinha que dar uma nos dedos, pro o Guri mentiu, etc, etc. Mas não é por isso, a princípio o Mark ele tá preso, ele tá, preso porque ele bateu no cara, sabe? No Aeron, né? Por assim dizer, algo que poderia até ter acontecido igual, sabe? Tipo, certo caso ele tivesse. Bom, foi o Guri que foi lá chamar, né? Mas vamos dizer que o Guri fosse quem fosse, entendeu? Fosse de fato um coitado, um escudeiro aí, um pouco. O cara ainda teria ido a chamar e batido, né? E ele teria batido por isso, ele ia se ralar igual, entendeu? Pelo menos nessa parte aí. E foi alguma coisa, o cara não tá. Imagina se o cara vai dar muito nos dedos do Guri e o Guri, então vai se. Sabe? Pro Guri é um dos poucos amigos que o cara tem ali. Entendeu? O cara é um pobre coitado ali, né? Ele nem é cavaleiro de verdade, isso é mais confirmado ainda nesse episódio.
Porque quando chega a hora dele investir o outro lá, né? O primo do cara, pra ser cavaleiro, tá, então me torne cavaleiro e eu luto por você. O cara hesita porque, eu acho que não devo ser eu a fazer, né? Porque ele não é cavaleiro. O velho morreu sem dar o título de cavaleiro pra ele. Então se ele fizesse, tornasse o cara cavaleiro, o cara não seria cavaleiro também de verdade. Vai que o cara, sabe, ia ficar turma de gente que não é cavaleiro. Então, isso ficou bem. Se o cara fosse cavaleiro de verdade, não teria por que hesitar tanto em. Não sei se o Lionel pegou a deixa, por assim dizer, aproveitou o coisa, deixa que eu falo, né? Vai lá, deixa que eu falo. Ou foi. Foi bem dizer aqui, um salvo pelo gongo, por assim dizer. Assim. Mas ficou bem legal a cena do cara, né? O juramento ali, assim. O cara, o outro irmão da Aaron lá se escondendo no, no hotel, aí na estalagem. Não sei se o cara foi só porque o cara ele podia ir pro torneio e não entrar nas listas, ou o cara tinha uma obrigação de entrar nas listas. O cara podia se fazer de doente, podia alguma coisa ali, não quer entrar, alguma coisa dizer que o cavalo tá. Sabe, podia ir lá e não entrasse. Acho eu. Ou mesmo que entrasse e pedisse, né, qualquer coisa, ó. Pô, eu sou o príncipe aí, tu vai me. Perde aí pra mim que eu te dou o cavalo e as coisas de graça aí depois, não precisa ter recompensa, né? Sabe? Ou escolher até um oponente que o cara sabe que vai ganhar, sabe? Ou algum que é tão bom que, tipo, ninguém vai julgar o cara por perder pra ele, sabe? Tem aquela coisa, o cara perdeu, tomou uma surra, mas olha pra quem que ele tomou uma surra. Seria um milagre o cara ganhar, sabe? Outra coisa, o cara tomou uma surra pra alguém que, pô, como é que o cara toma uma surra desse aí, né? Então ficou aquela coisa, pois é, e fora uma coisa, o cara faz com ele, ele não tava esperando prestar nenhuma conta pro pai dele, sabe? Tipo, vou me esconder aqui do torneio, nessa estalagem aqui. E, né, causa toda uma preocupação de que eu sumi, que eu, né, e meu irmão sumimos. Que ninguém sabe onde é que tá, talvez tenham morrido por bandido, não sei o que, toma tudo uma coisa. E depois aparecer, cara. Bom, se bem que tem, como é que hoje em dia tem aquela, né, desaparecida, né? Depois quando aparece, vamos respeitar a privacidade, né? A famosa a mulher que desaparece, né? As adolescentes desaparecidas, né? Mas aí não sei também se seria assim ou não. A partir do julgamento que o cara diz, não, que ele roubou o guri, e daí tem que fazer tudo, porque aquilo ali mesmo que fosse o guri tá de testemunha que não foi assim, que o cara tá mentindo, entendeu? Então aquilo ali, o cara disse que falou que eu roubei o guri, que não sei o quê, mas o guri tá de prova que o guri vai botar o guri pra testemunhar e vai dizer, não, ainda não roubou droga nenhuma, entendeu? Então, e nisso aí ele não seria considerado culpado, cara, me desculpa. Ele poderia ser considerado culpado de bater, né, dar um soco e chutar o Aegon, mas não de roubar o Aegon aí, né? Mas legal que o tio do guri pega assim, era pra ter vindo pra falar comigo quando tu viu os bonecos, tu ia chamar ele, o Duncan não foi um ato de bondade, né? Tu calculou, daí eu queria que o cara matasse o Aegon, né? Então, tipo, o guri ele é um maquiavélico, assim, tem uma mentalidade desse tipo. Não digo que ele não queria de fato ajudar a guria, assim, também, mas já que ia aproveitar, né? Como é que é o dois coelhos com uma cajadada, assim. Algo besta também é que a guria, né, dos show de boneco, conseguiu ir embora pra Dorne, entendeu? Tipo, ela foi pega, tava acusada pelo príncipe ali de traição, de incitar revolta, etc, etc. E, e não tava, ela pra estar num calabouço, né, numa masmorra igual ao Duncan ali. Né?
né, que até pra justificar, né, que por que ele fez, estamos aqui, a rebelde, o cara, até mais uma, vamos dizer, uma culpa no Duncan ali, né, o cara tentou defender o quê? Uma rebelde contra o trono, né, alguém que estava incitando uma rebelião, etc, essa propaganda anti-Targaryen, né? Por isso, como eu digo, né, a guria tem que ser, sabe, a menos que você tipo, não, de fato, sem intenção, na cabeça dela não tava fazendo aquilo, né, não, mas porque ela sabia que os Targaryen estavam ali, entendeu? Uma coisa tu fala, não, os Targaryen estão lá, entendeu? E aqui é num lugar que ninguém gosta deles, o Lorde local tá ganhando andando pra eles ali, então ninguém vai falar nada, entendeu? Mas ela sabia que os caras estavam ali, entendeu? Que a qualquer momento um Targaryen podia entrar aí no show, ou alguém ali que é mais ligado mais a 5, né? A 5 Targaryens, né? Então... Ou, vamos dizer assim, de fato alguém que não era Targaryen fazendo, tava, de fato estaria incitando uma revolta, por assim dizer, mas não tava nem aí. Ou alguém muito, sabe, na cabeça, não, isso aqui não é na inocência mesmo. Mas tem que ser muito sem noção, entendeu? Tecnicamente podia se dizer que ter o dedo ali, ser partido ali é até uma pena, da época medieval, né, cara? Eu acho que podia ter acontecido coisa bem pior. Até talvez, como eu digo, a guria talvez pra estar presa ali. E não só a guria, né? As outras pessoas envolvidas do espetáculo, né? Pra estar tudo talvez aguardando um julgamento também. Sabe? Não, cara, não só o perito, né? Medieval, até porque aí não é medieval de verdade, é fantasia, né? É fantasia, né? O universo alternativo. Mas, sim, tecnicamente poderia ser até pior, né? Talvez fosse medieval mesmo, tivesse mais direitos do que a isso, se eles quisessem. Então, o Duncan fala, você não teria feito o mesmo, né? Tipo, todos os cavaleiros não fazem o mesmo do juramento, né? De defender o inocente. Só que tem uma coisa. A guria era inocente. Como eu digo, o cara vai dizer não, aquilo ali era uma peça de, né? Ela tava fazendo incitação à revolta, era um ataque aos Targaryen, ela tava, né, fazendo alguma coisa. Só que a gente não sabe se qual era a intenção da. A gente não botou muito dela ali sobre o que ela pensa dos Targaryen, porque se era mesmo, não. Cara, como o cara ali já é um filho, o príncipe é um filho da pi, né? O cara faz aquela coisa que fez tacou no cavalo lá, a gente pensa assim, acho que mesmo se fosse, a gente soubesse, a gente ia ficar com aquela, mas né, o cara fez, mas o cara é um filho da. Tá? Então já é pro cara, já é feito pra gente. Sabe, o cara podia quase como se talvez curar o câncer que a gente ainda usa, mas o cara fez só pra tirar o emprego dos médicos, sabe? Aquela coisa. Então já é feito pra gente odiar o cara, entendeu? Pra gente não pensar muito a respeito. Pro cara ser bem aqueles vilão de desenho, sabe? Quase, né? Quase um Joffrey piorado, por assim dizer, assim, de certo modo. Ou bem perto do Joffrey. Se é que o Joffrey não era pior também. A gente não sabe se a guria era inocente ou não. O Duncan tá presumindo, né? Até o cara, o Baelor, podia ter dito assim, né? Mas a inocência dela ainda está para ser determinada, entendeu? Ela era inocente, mas ela era inocente, esse é o ponto, né? Bom, daí tá, o cara, pô, tu vai ser considerado culpado, pelo menos de um dos crimes, né? Porque pelo menos um deles, né? Então vai dar a alternativa do por combate. O cara faz, o outro até recusa. Até não tem como recusar, não tem como recusar, né? Eu diria. Só que a desculpa que o Aeron deu pra fazer o julgamento com o 7, eu achei meio besta, entendeu? Tipo, não, porque ele também ofendeu a honra da Aeron, então ele tem que pagar por todos os crimes. Tá, mas o cara já não vai se dar mal. Porque igual, sabe, ele já ia se dar mal se ele perder, sabe? Pro Aeron, sabe? O castigo seria o mesmo, por assim dizer, né? Ou seria tipo um julgamento em combate pros dois crimes, né? Ou teria que ser dois julgamentos por combate, um pro crime de bater no cara, né, no Aeron, e outros, né? Então ficou meio estranho, assim, por que um julgamento
o Seth ia apagar a honra dos... ia lavar a honra dos Targaryen e o julgamento por combate com uma pessoa só, não, sabe? Tipo, eu não... Claro, igual não importa o motivo, tipo, quer dizer, a justificativa em si pra eles aí não importa porque eles não podem recusar, entendeu? Como ele falou, é meu direito, entendeu? Também, se o cara tem o direito de pedir aquilo ali, eu tenho o direito de fazer que seja pelo CPO que eu entendi, né? Mas o motivo que ele dá pra explicar ficou what the fuck, entendeu? Ficou sem muita lógica. A menos que de fato ele tivesse medo de enfrentar o cara sozinho e não quis admitir isso pra todo, né, aí pro pai, né? Achei também meio besta quando vai a Noz ali e ele pega e vai mesmo o Lorde, tipo, aquele cara pra estar ali na mesa, o cara devia ser... Por que não foi alguém, um guarda, ou a moça, né, esse cara que apareceu no início servindo vinho, sabe? Achei meio, sabe... Talvez só com o cara, ó, é como o cara, tipo, até os Lords aí, ele pega e dá uma humilhada, ó, junta aí a nós, né, tipo... Porque capaz que daí o Lorde não ia dizer assim, ó, você, né, é alguém criada, né, vai ali junta, sabe, alguma coisinha. Acho que o cara não ia ser contra ele terceirizar a tarefa de juntar ali a droga da noz, né. Ou talvez até uma criada aí eu já fosse se prontificar e fazer, né, eu ia ver que o ali já ia juntar por conta antes de alguém mandar. Sei que é um detalhe, mas, né... Cara, até o motivo do Aeron, eu creio, é porque ele sabe que tem que ser 7 contra 7. Então eu acho que ele achou que o Duncan não ia conseguir 7. E daí ele já ia ser considerado culpado por default, automaticamente. Entendeu? Eu creio que... Cara, é que não... Porque aí é muito mais da perspectiva do Duncan, do que às vezes em Game of Thrones ou House of Dragon aparecia, né? Mais os outros personagens, tipo, tipo, aparecia, não era só pela perspectiva do Jon, né, do Jon Snow ou da Daenerys, né? Às vezes aparecia também a Cersei, coisa, tipo, quando o pai ali pegou ela assim, vem pra cá, e levou, porque provavelmente eles foram conversar mais aí, e talvez o guri tivesse falado, o guri falou assim, não, mas é brilhante, assim, não tem, agora não vai ter, o cara, ninguém vai ajudar ele, não vai conseguir o 7, e ele vai ser considerado culpado automaticamente, por default, a honra vai ser restaurada, sabe, uma coisa, só que não mostrou, entendeu? E é uma coisa, podia mostrar, não creio que ia alongar. Isso é uma coisa que. Tempo de tela, mas não é uma coisa, vai custar uma fortuna se eles fizerem. Os caras já estão no cenário ali, já estão vestidos. Sabe? Creio que não ia aumentar muito no orçamento do episódio. Posso estar errado, não sou especialista, mas. Não ia algo mais. Daí eu. Duncan vai pros cavalos, o outro aparece, né, o primo do cara. E ele diz, tá falando com os cavalos, né? Porque tu pensa até que o cara vai dizer que o cara se importa muito com os cavalos também, sabe, algo assim. Não, o cara, né, tipo, eu acho que nem sei se o cara tava cuidando dos cavalos, ele só apareceu ali, né, de coincidência, sabe? Acho que não. O primo dele, apesar de tinha aquela, né, de ser filha da pi, né? O cara demonstra que, tipo, faz todo um discurso sobre honra e não sei o que, pá, né? E, os Targaryen são invasores, a gente já tava aqui antes, e todo mundo, né? E vamos, pretendo que esteja aqui muito depois deles irem embora, algo assim. E diz que ele tem cacife pra achar gente, pra, né? Lionel, Sir Lannister, Sir Otto, etc, né? E vai atrás, né? Chamar os caras. Por sinal, isso vai acabar mais uma das partes meio bestas do episódio. Meio, pra não dizer bastante.
Daí vem o Egg com o irmão do Eren. Com a terceira razão, o Duncan fica brabo de ver o cara, porque o cara mentiu ali. Se o cara podia dar a descrição, dizer que o cara que roubou o Egg não é. Assim, foi esse cara que tu viu roubar o Egg? Não parece. Daí podia dizer, não. E daí podia combinar com, né, com o Duncan, não. Quem sabe tu não achou o Egg sob posse de algum raptor e tu salvou ele das mãos desse raptor. Mas o Egg ficou com medo de te dizer quem é, porque, né, não te conhecia muito, daí mentiu sobre a sua identidade, sabe? Daí, tipo, daí, vamos dizer assim, o cara não mentiu, o príncipe não mentiu, mas o Duncan não é raptor, sabe? Alguém podia, se não o Duncan, talvez o Egg, talvez o próprio Daeron, alguém podia pensar nisso aí, entendeu? Que ele falou, alguém raptou. Mas não falou exatamente, sabe? Não deu o nome de alguém, a descrição foi bem vaga. Mas quando ele ouve que o cara vai entregar a luta ali, o cara podia ter ficado mais feliz, né? Tipo, isso é tudo que tu veio dizer, sabe? Tipo, pô, meu, tu já sabe de mão beijada, lambuja, que um dos caras, um dos 7 do lado contra ti não vai lutar, cara. Não é todo dia que isso acontece, né? Que se alguém tem uma... Cara, eu sei que da situação que ele tá não pode dizer que não é sorte, mas considerando a situação que ele tá, isso já é uma baita de uma lambuja, sabe? Já é menos um pra se preocupar, entendeu? Daí o Daeron pré pra falar com o Duncan, conta do sonho dele, o que talvez já indique, tipo, talvez o Duncan não morra como, sabe, tipo, ele vai ser dado como morto lá no final, mas talvez não morra. Não sei, né, porque vai entender que o... Por que será que o cara é tão deprimido e tão bêbado? Não, porque o cara é bêbado, nem ligo se morrer, sabe, uma coisa toda, o cara é todo deprimidinho, sabe? Que tem o bêbado alegre, sabe? Tipo, bêbado que nem o Sir Lionel aí, que, né, nas festas, bebendo ali, sabe? O cara é aqueles bêbados depressivos, sabe? O Aragorn, sabe? Aquele cara que, sabe, tipo, bebe pra esquecer as tristezas, sabe? Tá todo sempre, sabe? Tipo, aquele cara, minha mulher me deixou, sabe? Uma coisa bem, bem deprimente, sabe? Por que o cara é assim? Não sei, né? Simplesmente é. Por isso que às vezes seria bom esse episódio, né, podia desenvolver mais certos personagens. Né? Mesmo que não tivesse no livro. Assim. Essa é a coisa, é uma adaptação, tipo, no livro não adapta. Bom, vamos aproveitar aqui e bota 2 minutos do cara contando alguma coisa mais de porque só porque o cara tem os sonhos e o cara ser todo desse jeito. É forçadão. Assim. O cara vai lá, daí encontra o ferreiro assim, teu escudo tá comigo, né? Escudo novo, os caras perguntam onde é que a guria foi pra Dorne. Bom, tem aquela coisa, como eu falei até no início, se a guria não devia de estar presa também, pelo menos aguardando algum julgamento, alguma coisa assim, sabe? Nem que fosse pra ser declarado inocente, porque talvez porque os caras já não queriam o Baelor já não queria condenar o Duncan, né? Talvez não fosse querer condenar a guria. Mas pois seria até mais assim, peraí, já que vai ter, eu quero ser o campeão. Já bota junto a guria aqui, eu vou ser o. Porque qualquer um, na verdade. Eu não sei se é só Lorde, né? Porque talvez a guria não. Porque senão já bota tipo um julgamento por combate também pra guria e o Duncan já luta como campeão delas. Porque de fato o guri, não, é o neto do rei, né? Pelo que eu entendi. Não é o filho do ele acho que talvez não tinha poder pra condenar a guria. Mas daí os caras simplesmente liberaram ela, tipo, ok, não te consideramos traidora nem nada, assim, sem nenhum julgamento.
Não digo que é impossível, né? Né? Pois é, porque o bom seria, vamos dizer, se fosse ter um julgamento ali que a guria fosse testemunha, tipo, por que, que o cara bateu no príncipe? Não, foi pra salvar uma donzela em perigo e a donzela está ali pra testemunhar, sabe? Tipo, mas já. Pois é, porque uma coisa talvez se fosse, né? Tipo, a donzela era uma traidora mesmo e vai ser julgada por traição. Que podia ser quase que desgraçado. Daí o cara, né? Peraí, no julgamento da guria, ela acaba pedindo um por combate, ou sugerindo aí, alguém sugere. Talvez, tipo, tenha um jeito de salvar a guria, sabe? Tipo, daí o Dan. E da... Poderia dar quase a mesma coisa, entendeu? Só que em vez de ir pra salvar ele, é pra salvar a guria. Sabe? Ou ambos, assim, né? Tipo. Como eu falei, acho que também podia aproveitar, além do cara fazer um escudo, fazer uma armadura toda nova. Ou até botar uma que o cara já tem, assim, que caiba nele, assim. A crítica do Duncan aí, tipo, o escudo tá pintado, simboliza a morte, por assim dizer. Bom, de noite, porque estrela cadente de dia ninguém vê, né? Tem que ser de noite, né? E, geralmente estrela cadente é aquela coisa, estrela cadente, né? A pessoa faz um pedido. Mas mesmo que simbolizasse a morte, podia dizer assim, a morte, tipo, né? Que o escudo é pra quê? Tu bota pra te defender dos teus inimigos, do ataque do adversário, né? Então, tipo, aqui, ó. É a morte do, né? Simboliza pro... Quem enfrenta é a morte, entendeu? Não quer dizer que a morte dele, sabe? Tipo, às vezes poderia até ser bom que simbolizasse a morte. Daí tu diz, não, algo que simboliza a morte, tipo, aquele cara eu tenho que me cuidar, né? Não é. Aquele cara eu sei que eu não tenho que mexer com, né? O cara que tem o símbolo do escudo que. Já tá dizendo, olha, ó, enfrentou o cara, tu morreu. Mas daí eu. Não, né? Peraí, a árvore tá viva, tudo mais, o símbolo esmeralda, tem que fazer todo aquele contexto, assim, só pra dar aquela encheçãozinha de linguiça, né? Que podia ser feita de outras maneiras. Bom, daí tô acendo, já tá amanhecendo, tá uma neblina dos infernos. O legal é que o senhor, né? Porque o Sr. Stefan disse que ele conseguia trazer o Lion e os outros, né? Daí o Lion deu a entender que, que eles eram amigos. Mas o Sr. Lion disse que quem é o Sr. Stefan, né? Então o garoto que nos chamou, assim. Se bem que talvez nem precisar, pelo menos pro Lion, porque o Lion já tava né? Best Bud de bebida lá e coisa com o Duncan, então talvez ele já fosse por conta, entendeu? Sim, pois é, uma coisa, muita gente já tava com o Aeron por causa do que ele fez com o outro cara ali, com a perna, né? Pois é, por sinal, né, meu? O cara até pode. Porque assim, quando cair pra parte desmontada, quer dizer, o cara vai sendo, tipo, o cara não pode andar, assim que o cara for derrubado, ele fica inútil, né? Ok, que ele ajuda pra fazer o número pra completar os 6 ali, né? Mas comigo, só o Lionel da Casa dos Baratos já deveria de ter mais cavaleiros ali, sabe? Já deveria ter bem mais de 7, entendeu? E os caras não iam deixar o Lorde lutar sozinho, né, etc, sabe? Tipo, ficou besta. A menos que ele goste antes, nenhum, né? Eu não quis ordenar meus cavaleiros a vir comigo nisso aí, né? E nenhum quis, sabe? Uma coisa assim, tipo. Isso é porque de fato algo que pode morrer nesse combate aí, entendeu? E nenhum cavaleiro quis, né? Mas esforçado também, assim. Deles não conseguir não conseguir o 7, entendeu? E a parte que também é mais forçada é o cara disse que o Sir Stefan saiu da tenda pra chamar os outros, pra convocar a gente pra ser dos defensores. E no dia seguinte ele aparece como desacusado porque recebeu proposta dos acusadores pra virar Lorde caso lutasse pro lado dos acusadores. Tipo, como é que isso aconteceu, sabe? Isso tinha que ser, sabe, algum flashback mostrando como é que isso aconteceu, entendeu?
Como é que o cara foi parar no lado dos Lennon, dos Targaryen lá pra receber a proposta, sabe? Então ficou bem what the fuck, entendeu? Ficou tipo... E foi quando ele chegou atrasado, ficou uma coisa tipo, ah, tá muito na cara, sabe? Ficou muito óbvio, entendeu? E daí que o cara ia oferecer, sabe? Aquilo que aconteceu, tipo, ah, pronto, o cara virou a casaca, né? Tá atrasado, aí, tipo, não chamou os outros e, e chegou atrasado, ficou, tipo, pronto, o cara sabe, fez, né? E o cara já tinham construído a van de ser filha da Pi, né? Antes, né? E daí o primo deles, tipo, ah, tá na cara, o primo dele vai pegar e não vai, sabe? E vão. Ficou muito na cara. Mas o pior é, tipo, é o jeito, entendeu? Tipo, o cara simplesmente recebeu a proposta como, assim, porque sim, sabe? Tipo, talvez fosse mais coerente se ele tivesse ido chamar os outros, o cara tivesse e os outros, os Targaryen tivessem ficado sabendo que, ó, o cara lá tá chamando, sabe? E daí tivesse chamado o cara, ó, pera aí, eu vi que tu tá chamando o outro pra lutar pelo cara. Sabe? Pois é, e fora uma coisa, o cara é tão bom assim, que os Targaryen não deveriam de conseguir mais gente por conta, sabe? Sem precisar oferecer um suborno pro cara ali. O cara é tão bom cavaleiro assim, sabe? Pra subornarem justo ele pra não lutar pelo. Pô, é, podia ter sido executado de um jeito bem melhor. Sabe? Primeiro, tipo, ficou mais da cara quando ele falou assim, não, eles são só 6, e daí o cara, é possível que ele não tenha encontrado o sétimo, né? Tipo, e daí chega o outro, né, que atrasar que não tava junto com os outros, né? E que não chamou, tipo, ficou muito na cara, tipo, aquela coisa tipo, bah, que óbvio, sabe? Daí tá, eles tentam dizer ali pra, vamos fazer, né, igual vocês votaram na vantagem, mas não é permitido. Aí o cara vai dar todo o discurso, aquele bruto de não sei das quantas, né, zomba dele. E daí vem o Baelers, eu vou tomar lutar pelo lado dele aqui, então, por que o cara não fez isso, não tava aí antes, né? Tipo, o cara decidiu isso na hora, daí botou a armadura em modo né? Foi pra cabine telefônica e Superman aí tacou a armadura, porque botar a armadura aí não é 2 minutos, assim. Tempo do discurso, o cara não bota a armadura completa, assim, que eu saiba, né? Ainda mais sela o cavalo, bota, né, o cavalo todo pronto pra batalha, tudo, né? Não é tá rapidinho assim, que eu saiba. Posso até postar, mas eu acho que não tô não. Aí me corre, né? Então o cara. Por que o cara pareceu tão de última hora, sabe? Tipo, é bem forçado, tipo, só pra o cara ter naquele discurso, assim, sabe? Eu vi que a câmera também ficou focando aquela mulher ruiva, assim, na plateia. Talvez vai ter um motivo pra ficar focando ela tanto, assim. Né? Ela vai ser mais importante pra história depois, né? Então ficou umas coisas forçadas que podiam melhorar. Então aí só põe um efeito dramático que não é. Ficou muito artificial. Se parar pra pensar por 5 minutos, por menos 5. Então eu acho talvez uma nota 7, porque eu acho que muita coisa dá pra arrumar. Sabe? Talvez se o cara tivesse lá olhando, tivesse na plateia olhando e depois de ouvir o discurso do cara, do Duncan, ele tivesse se levantado e dito, eu luto. E daí esperasse o cara. Né? Eu luto, né? Daí depois provavelmente eles já esperaram, né? Esperam e botam. Porque talvez o problema maior é que o cara já apareceu ali com a armadura e todo pronto. Porque uma coisa se ele tivesse ali na plateia, na ajuda, ouvindo o discurso
e o discurso que tivesse movido ele a levantar, né? Tipo, podia até ser depois do cara, né? O outro dar a zombada ali. Acho que ele ainda falou mais, o Duncan falou mais algumas coisas ali. Se o cara daí, o Baelor tivesse levantado e dizer, eu luto pelo. Sabe? Porque, óbvio, o Baelor dizendo, pera aí, espero eu botar, né? Pô, tá meio que eles iam esperar, qualquer voluntário, eles iam esperar o cara botar a armadura e etc. Sabe? Até eu quero ver aqui que o guri, né, o cara aí que virou cavaleiro agora, o cara não tem armadura nenhuma, né? Acho que nem cavalo, né? Vamos ver se eles vão conseguir tirar um cavalo pra ele e uma armadura ali. Se o Ferreiro vai conseguir alguma coisa pra ele, né? Ou ele vai lutar só com o que ele tá vestindo, sabe? Então dava pra fazer quase a mesma coisa, só que de forma mais coerente, mais convincente. Entendeu? Então eu vou botar uma nota 7 ali. A parte de quantificação sempre é meio. É a parte que me. É meu calcanhar de Aquiles, assim. Sabe? Mas não. Podia ter sido bem pior, mas podia ter sido facilmente bem melhor. Então é isso aí, deem like, compartilhem, se inscrevam. Se não gostar, pode dar o dislike, eu digo porquê. Se quiser ajudar o canal, tem os links ali de doação. Me compra um café, né? Que tem, perdi ali. Falou. É isso aí.